Olavo de Carvalho. Parte 66. O Brasil Falante. Diário de Comércio, 28 de fevereiro de 2011. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, menininho. Tudo bem com você? Bom dia, pessoal. Vamos ler então essa partinha aí que eu escrevi, né? É quando a gente estava falando do hospício que é o Brasil. E olha que hospício, hein? Você já era em 2011 quando eu escrevi essa porra. Hoje, então, barbaridade. Professor, o senhor pode começar lendo pra gente? Posso sim. Vamos já então? Então, começando. Põe a página pra mim aí. Essa aqui, professor, ó. 329. Tá bom. Então vamos lá, gente, ó. Quanto mais de longe se olha o Brasil, mais se vê que não é um país, é um hospício, porra. Um hospício sem médicos, administrado pelos próprios loucos que se imaginam médicos, né? Nada aí funciona segundo os preceitos normais do cérebro humano, gente. É o perfeito mundo às avessas, do Dr. Emil Sader, chefe do Conselho Médico desde que o Dr. Simão Bacamarte deixou este baixo mundo. Hein? Aliás, ele está aqui pertinho aqui de mim. A loucura não vem de hoje, gente. Certo dia, após uma das minhas aulas na PUC do Paraná, reuniu-se um grupo de alunos para ouvir e apoiar protestos de um deles. Que entre lágrimas, sim, ó, entre lágrimas, exclamava contra o que lhe parecia uma depreciação infamante da cultura nacional. O rapaz soluçava dizendo assim, ó, onde já se viu chamar de decadente e miserável um país que tem intelectuais de envergadura do Chico Buarque de Holanda? Meu saco, viu? Eu soube do caso por terceiros, mas se ali estivesse, teria gravado o episódio em vídeo, para ilustrar as aulas subsequentes, quando voltasse ao tema da patologia mental brasileira. A destruição da cultura superior, meus filhos, evidencia-se não somente na desaparição dos espíritos criadores, mas na inversão da escala dos julgamentos, na ausência de qualquer grandeza à vista. A pequenez torna-se a medida da máxima grandeza concebível. Pois um professor gaúcho não chegou a proclamar o referido Chico um artista universal da envergadura de Michelangelo? Puta que merda, Seria preciso anos de exercício de percepção para fazer ver essas criaturas que numa só pincelada de Michelangelo há mais riqueza de intenções, mais informação essencial, muito mais intensidade de consciência do que em tudo o que se publicou no Brasil sob o rótulo de literatura. Desde a década de 80, da autoridade de não sei quantos chicos, Mas a mera sugestão, gente, de que deveriam submeter-se a esse aprendizado lhe soaria brutalmente ofensiva, Uma prova de autoritarismo fascista. A ideia mesma de que a literatura deva refletir uma intensidade de consciência, uma riqueza de experiência humana, acabou por se tornar incompreensível quando tudo o que se espera é, na mais ambiciosa das hipóteses, que o artista invente variações engraçadinhas para os slogans de praxe. Isso é definição de Chico Buarque de Holanda, cacete! Com a diferença de que ele já não é mais tão engraçadinho, Nos anos mais recentes, gente, a situação agravou-se para além da possibilidade de uma descrição de conjunto, O máximo que se pode fazer é chamar a atenção para detalhes significativos, na esperança de que o interlocutor vislumbre a gravidade da doença pelo sintoma isolado.
Um desses sintomas é a decomposição do idioma, porra. Olha, eu dou graças ao céu por não ser escritor de ficção nos dias que correm, hein? Quando se tornou impossível conciliar linguagem coloquial e correção da gramática. Leiam Marques Rabelo ou Graciliano Ramos e entenderão o que eu estou dizendo, hein? Os personagens deles falavam com extrema naturalidade, sem incorrer em solecismos. Hoje em dia, pessoal, tudo o que se pode fazer é escrever como gente nos trechos narrativos e descritivos, deixando que nos diálogos os personagens falem como macacos nerds, né? É a literatura exemplificando o abismo entre a linguagem culta e a fala cotidiana. Mas a existência desse abismo prova, ao mesmo tempo, a inutilidade social de uma literatura que já não poderia ser compreendida pelos seus próprios personagens. Antigamente, gente, esse dualismo extremo de linguagem, culta e vulgar, só aparecia quando o autor queria documentar a fala das classes muito pobres, afastadas da civilização por causa das circunstâncias econômicas geográficas insanáveis, né? Agora, na era Lula, tornou-se necessário usá-lo para reproduzir a fala de um presidente da República, esse analfabeto da porra. E depois a de senadores, deputados, líderes empresariais e tudo e quanti, hein? É só você olhar aí essas discussões do Congresso, hein? Parece birrinha de criança mal educada. Uma jornalista decente já não pode escrever na linguagem de seus entrevistados. Não há mais medida comum entre a consciência e os dados que ela apreende. Isso é o mesmo que dizer que já não é mais possível elaborar intelectualmente a realidade, ao menos sem improvisar arranjos linguísticos que estão acima do alcance da maioria, tá certo? Alguns ouvintes, gente, já entenderam que a linguagem paradoxal do meu programa True Outspeak, explicações eruditas e entremeadas de palavrões grosseiros, é um esforço barroco, porra, talvez falhado, de sintetizar o insintetizável. O insintetizável. Porra, nem eu entendi que eu escrevi aqui. Pois é um esforço de resgatar para a esfera da alta cultura a fala disforme e quase animal do novo Brasil. Mas nem percebem a diferença entre a linguagem tosca e sua imitação caricatural. Pois é. Hoje ainda tem um agravante, né? Vocês escrevem tudo com emoji. É o mundo voltando às escritas hieróglifas. Bem, terminei minha parte aqui, menininho. Ô, professor, então posso ler a próxima. Descansa aí, senta aqui do meu lado aqui. Eu ia pedir exatamente isso, eu tô cansadinho, viu? Senta aqui, professor. Isso. O outro texto o professor escreveu no jornal O Globo, no dia 24 de agosto de 2002. O nome do texto, o título é Gansos que Falam. O trabalhador inculto é apegado demais aos seus costumes para deixar-se influenciar por novidades. O homem de espírito superior tem aquela intelecção direta e pessoal, que prescinde da aprovação grupal e até a despreza. Professor, a água tá ali, ó. Isso aqui o que é? Não, professor, isso aí é água de pôr no radiador, não vai tomar essa porra, não. Ei, porra, mas você também deixa tudo aqui no chão, aqui tudo igual. Como é que eu vou saber que agora ela vai? Professor, toma aquela garrafa ali. Aquela ali é água de beber. Eita, certo. Mas tira essa porra daqui, moleque. Isso é perigoso, uma criança. Professor, tá, pode deixar. Vamos lá, de novo aqui. Resta no meio
a multidão dos escravos da moda, estudantes, jornalistas, pequenos literatos, fabricantes de discurso partidários. O proletariado intelectual, como chamava Otto Maria Carpo. A maior loucura do mundo moderno foi ter feito dessa categoria de pessoas, sob o nome de inteligência, a guiadora e mestra de seu destino. Essa gente, supremamente verbosa, oca e imbuída do mais elevado conceito de si mesma, retribuiu a gentileza criando o fascismo, o nazismo e o socialismo, e matando em um século mais gente do que a soma de todas as tiranias antigas, com terremotos e epidemias de acréscimo. Todas as civilizações confiaram-se ao guiamento luminoso de uns poucos sábios e ao conservadorismo obstinado dos homens do povo. Só a nossa confiou-se a um exército de tagarelas, imbuídos do dever sacrossanto de destruir o que não compreendem. E depois se queixa de que está sendo destruída. Santo Paulo, apóstolo, disse que o demônio nos cercaria pela direita e pela esquerda, pela frente e por trás. Significativamente, não disse por cima nem por baixo, o que nos leva até Deus ou firma nossos pés no solo. O que nos leva até Deus ou firma nossos pés no solo está livre do influxo demoníaco. Restam entre o céu e a terra as 4 direções horizontais, o mundo intermediário, o mezzo del camin, onde os demônios arrastam no seu giro louco as ambições da inteligência vã que se imagina criadora. A democratização do ensino, abolindo as barreiras econômicas, deveria ter instituído barreiras intelectuais em compensação, para impedir que a descida do padrão social trouxesse de contrabando uma queda do nível de consciência. A nova elite de pés rapados talvez fosse menos numerosa, mas teria superado em mérito e qualidade suas antecessoras. Na verdade, o que se fez foi o contrário. Já que o ensino é para todos, por que haveria de ser um ensino de elite? Para qualquer um, basta qualquer coisa. A massa dos neoletrados, lisonjeada até às nuvens, corre às escolas, às livrarias, à mídia, aos teatros e aos cinemas, para receber sua ração diária de lixo, que ela imagina superior à educação de um nobre do Renascimento ou de um clérigo do século XIII. Nossa, professor, gostei demais dessa parte que o senhor escreveu, hein? Obrigado, menino. Pelo menos você está entendendo, né? Qualquer garoto de escola, incapaz de soletrar, se crê um portador das luzes, por haver nascido depois de Platão. Qualquer cronista de província fala com desprezo das trevas do passado. E hoje, isso o senhor escreveu em 2002, né, professor? Hoje, então, com todo mundo com o celular na mão, todo mundo virou um literato. Acha que é um portador de grande conhecimento. Pois é. Entre o homem que sabe e o que não sabe, diz Montaigne, há mais diferenças do que entre um homem e um ganso. Quem quer que tenha algum conhecimento do que foi a educação nos séculos antigos não pode deixar de sentir-se deprimido até as lágrimas ao contemplar hoje a multidão dos gansos que falam. E como falam! Pois o mais incrível é a facilidade, a desenvoltura com que qualquer um, consciente de não possuir em pessoa determinados conhecimentos, se atribui os méritos deles,
por algum tipo de participação mística no espírito da época, baseado na simples crença de que existem em algum lugar, em alguma biblioteca, em algum banco de dados. Sim, de certo existem, mas a informação de que existem deveria dar a cada cidadão a medida de sua ignorância. Em vez disso, infunde-lhe o sentimento insano da própria sabedoria. Se não fosse essa falsa certeza, alicerçada no argumentum ad ignorantiam, que proclama inexistente e o que o ignorante desconheça. Perdão. Vou ler de novo, tá, pessoal? Eu errei aqui. Desculpa, professor. Tudo bem. Essa porra acontece. Se não fosse essa falsa certeza, alicerçada no argumentum ad ignorantiam, que proclama inexistente o que o ignorante desconheça, não existiria nenhum direito alternativo, nenhuma teologia da libertação, nenhum desses monumentos de arrogância imbecil voltados contra tesouros espirituais, que por estar acima da compreensão do intelectualzinho médio, podem ser facilmente negados, desprezados, ou usados como bode expiatórios dos crimes do próprio intelectualzinho médio. Ô professor, então, se o povo tivesse conservado uma certa cultura, é isso que o senhor disse, né? Eles não teriam caído no engodo da teologia da libertação, pelo menos os católicos. Sim, hoje as pessoas não conseguem diferenciar sequer o que é ou não é doutrina da religião que Cristo deixou. Porque a cultura se tornou obsoleta. Não há necessidade de cultura. Portanto, ter sentimentinho. E aí é complicado, né? Entendi, professor. Deixa eu continuar aqui. Pois este hoje tornou-se inacessível e coriáceo. Cada aula que recebe, cada livro que lê, cada programa de televisão que o desgraçado assiste, o reforça mais ainda na sua certeza louca, ao exaltar a superioridade do nosso tempo, sem lembrar que essa superioridade é apenas de registros materiais acumulados, não transmissíveis por osmose a quem não os decifre pessoalmente. Claro, esse lembrete seria demasiado constrangedor. A consciência dos valores civilizacionais milenares tornou-se o mais inestimável dos bens, inestimável e quase inacessível. Seu preço é alto demais, a humilhação do filho do século. Os ricos pagam fortunas para não passar por isso. Os pobres, para evitá-lo, derramam o próprio sangue em revoluções inúteis. Não é a menor das ironias da situação o fato de que, sem deixar de percebê-la por completo, a inteligência, em vez de reconhecê-la como obra sua, culpe por ela algum fator econômico-social externo, prometendo coisa melhor para a próxima sociedade, a ser sacada da cartola de algum direito alternativo, ou teologia da libertação. E assim o mal se perpetua, fortalecido pelas promessas de extingui-lo. Contra essas promessas, resta a pergunta: o que sobrou de 80 anos de produção escrita da inteligência soviética? Nunca houve tantos sábios como naquela república celeste, onde os verdureiros tinham diplomas de PhD, e na qual profetizava Trotsky, cada mecânico de automóveis seria um novo Leonardo da Vinci. Onde foram parar aquelas toneladas de tratados, de teses acadêmicas, de ensaios magistrais? Nada sobrou. Nem mesmo na China se lê mais essa formidável porcariada. Nem em Cuba. Mas isso não é problema.
Se a importação de tolices soviéticas acabou, a produção das universidades ocidentais tornou-se autônoma. Não haverá escassez de negres, nem chomskins no mercado. Terminei, professor. Olha, demais, hein? Gostei aí desse capítulo que o senhor leu, que o senhor escreveu aqui. Dá até para ler mais um, professor, se o senhor quiser. Bora? Então, me dá esse livro aqui. Ó, professor. Essa é a outra aqui, ó. A Revolução dos Loucos. Muito bem, eu escrevi a Revolução dos Loucos na 0 hora, no dia 24 de março de 2002, bem perto de quando eu escrevi essa outra que eu falei anteriormente, né? Vamos lá então, pessoal. É a última, né, menino? Sim, professor, essa daqui, o senhor lê essa aqui e a gente fecha. Nos anos que precederam a Revolução Nazista, os sinais da demência em ascensão foram muito bem captados pelos intelectuais e artistas alemães. Um dos documentos reveladores da época é o romance Ulrike, de Jacob Wassermann. História da mocinha enfeitiçada que, investindo-se da autoridade caprichosa de uma deusa maligna, se infiltra numa família com o único propósito de desgraçá-la. O tema do juiz insano que toma o seu rancor arbitrário como manifestação terrena de uma lei superior aparece também na obra-prima de Wassermann, a trilogia Etzel und der Gast. Etzel, gente, é um adolescente sonhador, filho de um importante magistrado. Um dia descobre que seu pai cometeu um erro judiciário e decide investigar por conta própria para reparar o equívoco. E consegue esse objetivo, destruindo, sabe o quê? A reputação do pai. Quando o leitor está persuadido de que Etzel é a encarnação do autêntico espírito de justiça contra a maldade e a loucura em torno, o herói de repente revela toda a sua própria maldade e loucura, traindo e humilhando covardemente seu bondoso mestre e protetor, Joseph Kerkoven. A justiça de Etzel era apenas autolatria sociopática, gente. Incapacidade de respeitar qualquer valor ou autoridade. Como o texto... só esse pedaço aí já poderia ensinar muita coisa para muita gente que idolatra pessoas que levantam espíritos revolucionários, sob o pretexto de libertação social. Mas vamos lá. Como testemunho dos tempos, o jornalismo não ficou atrás da grande literatura. Numa série de artigos brilhantes, Karl Kraus assinalou na sua decadência acelerada do idioma alemão a queda de nível da consciência nacional. Mas ao esgueirar soturno das forças demoníacas, gente, também foi captado pelo cinema, especialmente de Fritz Lang, cuja série Dr. Mabuse apresenta o personagem fantástico do gênio maligno, que, recolhido ao manicômio judiciário, arregimenta os internos para uma revolução dos loucos e toma o poder. Em M, o vampiro de Düsseldorf, a inversão dos valores já é completa. A polícia, incapaz de encontrar assassino estuprador que aterroriza a cidade, é substituída pelo banditismo organizado, que se arregimenta para liquidar o criminoso avulso que atrapalha os negócios. E é uma belicinha. Na raiz da demência em ascensão estava a politização fanática da vida humana, no sentido de Carl Schmitt, o grande estudioso que flertou com o nazismo, o bastante para passar o resto dos seus dias num perene meia-culpa. Ele definia e apreciava a política como aquilo que sobra no fundo da sociedade,
quando toda a arbitragem racional dos conflitos desaparece e é substituída pelo confronto direto dos amigos com os inimigos. Aí, gente, o crime, o pecado, a mentira já não são males, porra. O único mal é praticá-lo contra os amigos. Tá certo? Entendeu? No fim, os inimigos são suprimidos. Resta apenas a tirania dos amigos, numa celebração feroz do unanimismo triunfante. Nenhuma inteligência, nenhuma virtude, nenhum senso de honra sobrevive a isso, porra. Na década que preparou a ascensão do nazismo, gente, tudo se politizou na vida alemã, cacete. Na mesma medida, tudo se prostituiu, tá certo? Agora, no Brasil, língua, consciência, segurança e moralidade se esfarelam a olhos vistos, com a mesma rapidez do que se passou na Alemanha, porra. Tudo se politiza e se prostitui, gente. E os próprios politizadores, agentes da dissolução, são os primeiros a denunciá-la como obra dos inimigos, né? De modo que todos os rancores acabem desaguando na presença insana do unanimismo vingador. Bem, tudo nessa atmosfera lembra a Alemanha pré-nazista. Tudo, gente. Tudo. Exceto uma coisa. Os sinais de consciência disso estão ausentes na literatura, nas artes e no jornalismo. Não parece haver entre nossos romancistas, contistas, cineastas, cronistas, um único nadando a contracorrente da loucura, gente. Nenhum que seja capaz de captá-la e descrevê-la. É incrível essa ignorância. Nossas letras não fazem senão repetir os lugares comuns do discurso político em ragué, engrossando pela redundância obsessiva e pela retórica da indignação estereotipada, o caldo fervente da revolução em marcha. O motivo da diferença é óbvio. A cultura da Alemanha tinha toda uma tradição de apoliteia, toda uma nobre linhagem de escritores e sábios apolíticos, que por isso mesmo souberam compreender o horror da politização. Nessa hora foram os grandes apolíticos que souberam fazer política superior, porra. Aquela política que serve à inteligência e à moralidade, em vez de servir-se delas, cacete. No Brasil, ao contrário, gente, a política tradicionalmente domina tudo. Já era assim no tempo do Império. Nossos escritores eram deputados, ministros, diplomatas. E se tornou pior ainda com o advento da influência marxista, que, não querendo compreender o mundo, mas transformá-lo, essa máxima de porra, consegue apenas transformá-lo num inferno incompreensível. Por isso, nossos intelectuais, em vez de dar um testemunho da loucura dos tempos, não fazem senão alimentá-lo com sua própria loucura. E vocês querem um exemplo? Olha só. A carta do PCC ao Comando Vermelho, publicada no Globo, no dia 9 de março, revela que o banditismo organizado assimilou as lições de Marcuse e Hobsbawm e já tem uma visão de si como força revolucionária, investida de uma missão histórica transcendente e imbuída de uma noção sublime da própria superioridade moral perante o Estado e a sociedade. É o espírito de Ulrich encarnado no lupenproletariado nacional, pronto a transfigurar-se em Dr. Mabuse. Meus queridos, a intelectualidade esquerdista é moralmente culpada por isso. O mentor do Comando Vermelho, William Lima da Silva, o codinome professor, jamais teria deixado de ser um obscuro personagem do judiciário local para tornar-se uma liderança nacional, se suas pretensões
não tivessem sido legitimadas em 1996 pela festiva acolhida do seu livro Um contra Mil, glorificação idiota de sua carreira de crimes, prestigiada por um prefácio do Dr. Rubens César Fernandes, porra, e pelo badalado lançamento na sede da ABI, sob bênçãos centenárias do inatacável Barbosa Lima Sobrinho. Na época, nenhum dos envolvidos no episódio tinha a menor dúvida de que o lançamento era um ato político, destinado, se não a consagrar o banditismo como protesto social, ao menos a solapar a legitimidade da repressão estatal, porra. Bem, hoje, gente, ninguém responderá pelas consequências hediondas desse ato político, né? A intelectualidade não pode nem sequer tomar consciência do estado de coisas, quando a culpa pela instauração dele lhe incumbe diretamente, certo? Nossos doutores mabuses estão subindo ao poder com a ajuda de milhares de Etzeus Andergastes, né? Tá bom, né, menino? Já chega, já lemos 3, já. O restante a gente lê depois. Beleza, professor. Muito obrigado aí pela ajuda mais uma vez. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Nós já lemos aí mais da metade do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Ser um Idiota. Nós estamos lendo por partes. Se você quiser pegar o livro completo narrado, vá desde o início aí da playlist O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do professor Olavo de Carvalho, tá bom? Obrigado pela presença. Nós nos encontramos na próxima narração. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Menino, tá bom. Até a próxima vez, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai pra igreja, reza a missa. Perfeito? E para de ler putaria aí. E vamos nos consagrar de novo com alta cultura. Até mais. Valeu, professor.